Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário aqui da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então, começando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou o dia novamente em queda, tá, de 0,73%. Cotado a 173.787 pontos. Então, o índice continua, numa tendência de queda bem forte. Além disso, foi o quarto dia consecutivo de queda aqui no índice, que subiu apenas na segunda-feira. Tá? Se parecia que o índice estava tentando uma recuperação, mas aí degringolou tudo. E hoje, inclusive, ele perdeu essa região de suporte aqui, não chegou a perder, ele deu uma beliscada aqui para baixo, que é justamente nessa região aqui dos 173.600, mas ele está na iminência aí de perder essa região de suporte, confirmando a perda dessa região. Aí o papel, o índice, aliás, vai vir testar aqui a média móvel de 200 períodos, tá? Agora, analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou o dia em queda de 1,50%, cotado a R$ 20,30. Banco do Brasil, então, está em tendência de queda. Foi o quarto dia consecutivo de queda aqui em Banco do Brasil, que subiu também apenas na segunda-feira. Também é um pouco frustrante isso aqui, O papel estava também ensaiando uma recuperação, fez uma sequência boa de altas aí. Principalmente na segunda-feira, ele deu um salto mais expressivo, média móvel de 9 períodos chegou a virar para cima, mas depois de terça em diante, somente quedas, e o papel está indo testar essa região de fundo aqui em R$ 20 novamente, tá? O meu preço médio está em R$ 23,83. Vamos seguindo aqui com o Banrisul. Fechou o dia com uma pequena alta de 0,14%, cotada a R$ 14,63. A média móvel de 9 períodos está virado para baixo, então tem uma tendência de queda aqui em Banrisul. E o meu preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui com o banco BMG, fechou o dia em queda de 1,37%, cotado a R$ 5,03. Banco BMG está em tendência de queda, vai testar essa região de suporte aqui, na região dos R$ 5,00. O meu preço médio está em R$ 4,42. Banco ABC Brasil fechou o dia com uma pequena alta de 0,16%, cotado a R$ 24,50. O Banco ABC Brasil está numa tendência de alta, tá? Apesar aí dessa oscilação nessa semana, mas a média móvel de 9 períodos continua aqui virado para cima, tá? O meu preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui com o Banco Paine, fechou o dia com uma forte queda de 5,63%, cotado a R$ 14,58. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo e pode indicar o início de uma tendência de queda. Então, com essa queda de hoje mais expressiva, ele devolveu praticamente todo o ganho acumulado ao longo da semana, tá? Ele estava indo testar aqui a região de resistência dos R$ 16, mas hoje realmente teve esse baque aqui para baixo, O meu preço médio está em R$ 13,00. Seguindo aqui com o Bradesco, fechou o dia em queda de 0,58%, cotado a R$ 15,50.
Média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Então, indicando aí, né, uma tendência de queda aqui em Bradesco. Porém, ele está brigando também na média móvel de 200 períodos, tá? Então, está numa região de indefinição aqui. E o preço médio está em 16,92. Seguindo com o Banco Santander, fechou o dia em queda de 0,22%, cotada a R$ 27,16. Média móvel de 9 períodos virado para baixo. Então, tendência de queda aqui em Santander. E o meu preço médio está em R$ 30,08. E o Banco Mercantil fechou o dia em queda de 0,54%, cotado a R$ 85,26. O papel está numa tendência de alta bem forte e está indo testar essa região de resistência aqui dos R$ 88,00, tá? Interessante a gente observar nesses dias que teve os candles vermelhos que existe aqui um pavio grande para baixo, né? Isso indica força compradora, né? Os vendedores tentam diminuir aqui o valor do papel, vendendo, né? Mas entrando muita força compradora que acaba empurrando, né? Os preços para cima, deixando aqui essas sombras, né? Aqui no dia de ontem também a gente observa um pavio comprido aqui, né? Indicando realmente que essa tendência de alta aqui é bem forte. E meu preço médio está em R$ 70,03. Agora, seguindo aqui com a planilha de controle dos ativos, então, atualmente eu estou com 8 operações em andamento. Considerando o fechamento das cotações de hoje, eu estou com prejuízo aqui acumulado de 14% em Banco do Brasil, prejuízo de 8% em Bradesco e 9% de prejuízo em Santander. Já em relação aos lucros, 3% em Banrisul, 13% em Banco BMG, 9% em Banco ABC Brasil e 12% em Banco Paine, além de 21% de lucro aqui em Banco Mercantil. Então, no geral, essas operações estão me dando aqui um prejuízo de 6%, e dá R$ 540 negativos de prejuízo aqui, tá? Em relação daí, se eu levar em conta, né, os proventos recebidos, aí eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou com uma rentabilidade negativa de 9% em Banco do Brasil, 8% negativo em Bradesco e 8% negativo em Santander. Em relação à rentabilidade positiva, 9% em Banrisul, 20% em Banco BMG, 16% em Banco ABC Brasil e 13% em Banco Paine, além de 21% aqui de rentabilidade em Banco Mercantil. Então, no geral, essas operações estão me dando aqui uma rentabilidade negativa de 1%, que dá R$ 114 negativos. Hoje eu não recebi nenhum provento, então eu encerrei essa sexta-feira com um patrimônio de R$ 7.850,21, dá uma variação negativa de 1,22%, então meu patrimônio diminuiu R$ 96,83. Já o Ibovespa caiu 0,73%, então o alfa da carteira ficou negativo em 49 pontos base. Então vejam, né, que durante a semana, então, o índice Ibovespa subiu apenas na segunda, caindo nos demais dias, e da mesma forma que o patrimônio, né, aumentou apenas na segunda-feira, tendo redução nos demais dias. Se a gente pegar aqui o consolidado da semana, ficou negativo aí em R$ 21,94. Então, pessoal, foi uma semana, de um modo geral, aí, negativa, né? No dia de hoje também uma queda de acima de 1%. O único dia que a carteira não caiu mais de 1% foi na quarta, tá? Então, continuamos aí na briga, né? Para tentar voltar
aumentar o patrimônio aí nas próximas semanas. O mercado não está ajudando, né? Aí março, abril e maio, 3 meses, o mercado andando de lado, principalmente março e abril, né? Agora em maio realmente o Bovespa acelerou aí a queda. Mas vamos manter aí a confiança na estratégia para que nos próximos meses a gente consiga, né, recuperar esse prejuízo aí acumulado nesses 3 meses, que, claro, é um prejuízo que machuca um pouco, mas faz parte, né, da renda variável aqui para quem investe em ações. A ideia, né, é que no longo prazo a gente possa realmente se manter lucrativo, né, e superar qualquer benchmark aí. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.